nome é Amanda, eu tenho 20 anos e sou órfã do feminicídio. Crescemos ouvindo que a família é o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, que é o lugar onde encontramos a paz, e que o lar é o nosso refúgio, um lugar sagrado. Mas infelizmente isso não é a realidade da vida de muitos brasileiros. Quando eu falo de muitos, são muitos mesmos. Os índices são alarmantes. Vamos falar de algo muito sério, a violência doméstica, que traz um desdobramento com finais fatais e deixam crianças desamparadas sobre vários aspectos. Vamos falar sobre eles, os esquecidos, os órfãos do feminicídio. Os assassinatos de mulheres por razão de gênero constituem um fenômeno global e representam a expressão mais grave da violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país com maior número de feminicídios no mundo. Mas você sabe o que é o feminicídio? O termo designa assassinatos de mulheres provocados por serem mulheres, mortes resultantes de uma discriminação baseada no gênero. Segundo o Atlas da Violência, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 3.739 mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo que dessas mortes, aproximadamente 1.314 foram pelo feminicídio. Em 2018, 4.936 mulheres perderam a vida, totalizando cerca de 13 homicídios por dia no Brasil. Estima-se que a cada 1 minuto, 9 mulheres são vítimas de algum tipo de agressão no país. Essas estatísticas sobre o tema refletem um padrão de violência de gênero, onde a cultura machista ainda é fortemente presente. A violência de gênero, inclusive a familiar e doméstica, deriva de uma organização social de gênero que privilegia o masculino. A Lei nº 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Através desses avanços, em 9 de março de 2015, entrou em vigor a Lei nº 13.104, que é a nossa lei contra o feminicídio. Ela inclui, por exemplo, mortes provocadas por estupro, espancamento, tortura, violência física ou emocional, mutilação, escravidão sexual, incesto e cirurgias ginecológicas desnecessárias. A Lei do Feminicídio alterou o artigo 121 do Decreto de Lei nº 2.848 do Código Penal e ainda o artigo 1º da Lei 8.072, que inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. A pena não difere das demais formas de homicídio qualificado, onde institui reclusão de 12 a 30 anos para o agressor. O feminicídio, portanto, não é um fato isolado, mas é o final extremo de um ciclo de violência contínua contra a mulher. O processo de violência culmina com o assassinato de uma mulher por motivo de gênero, tem deixado milhares de órfãos no Brasil. São crianças e adolescentes privados da convivência da mãe, pelo pai ou padrasto agressor. Este é um problema social grave, cujas histórias ainda permanecem invisíveis e hoje nós nos mobilizamos para trazer algumas dessas histórias para compartilhar com vocês. Esses são os órfãos do feminicídio. Você sabia que para cada mulher assassinada pelo companheiro, ao menos 2 filhos ficam órfãos no país? 62% são crianças de até 10 anos de idade? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública projetou que em 2018 esse crime deixou mais de 2.000 órfãos no país. Além de suas mães serem assassinadas pelos próprios pais, o mesmo muitas vezes comete suicídio. E aonde vão parar essas crianças e adolescentes que precisam lidar com o luto e os traumas deixados pela violência, que muitas vezes foram cometidas na sua frente? Essas crianças são encaminhadas para os abrigos ou ficam com os avós maternos, tios e parentes mais próximos ou até mesmo ficam com os familiares do agressor. Muitas vezes, essas famílias não têm condições financeiras para arcar com a chegada inesperada de mais 1 ou 2 novos integrantes desse núcleo familiar.
Além da problemática de receberem crianças enlutadas, com marcas pela violência no seio familiar, e que requer atenção e apoio e acompanhamento psicológico. Quem decide é o Conselho Tutelar, que tem um papel crucial no atendimento de crianças e adolescentes que passam pelo feminicídio. Conforme o ECA, o Estatuto de Criança e do Adolescente, trata-se de um procedimento padrão que ocorre sempre que há uma situação de violência que envolve menores de idade. Essas famílias ainda apresentam outras dificuldades, elas enfrentam outras dificuldades logo após a tragédia. O acesso às informações dos programas de apoio, requerer a pensão por morte, que a criança tem por direito, até mesmo o auxílio reclusão, que o pai, ao ser preso, e há também na área da saúde o acompanhamento psicológico, que pode ser feito através das unidades de saúde básica, encaminhado pelo SUAS. A violência desencadeia uma série de sintomas flashbacks do evento traumático, pesadelos, estados constantes de alerta, sentimentos de raiva e impotência. O evento pode desencadear alguma psicopatologia, como estresse pós-traumático. Umas 5h30 mais ou menos da manhã, minha mãe estava indo trabalhar, bem, eu fiquei no quarto com ela, vendo ela se trocar, e eu lembro que no dia ela estava muito aflita, acho que ela estava sentindo alguma coisa, sabe? Então no dia não deu nem mesmo tempo de eu chegar até o portão, ele entrou por ali, com um galão de gasolina na mão, já foi puxando a minha mãe, no desespero eu já larguei a chave no chão e já fui pra cima dele. Eu não sei se talvez se eu tivesse abrido o portão teria dado mais tempo de os vizinhos terem entrado e terem feito algo. Foi muito rápido, sabe? Acho que não deu nem 5 minutos para tudo acontecer. Ele puxou ela, a todo momento ele gritava que ela ia morrer. E ela pedia, por favor, para ele parar com aquilo. Eu senti alguma coisa cair no meu olho quando eu abri. Minha mãe já estava em chamas, eu também. A única coisa que me veio na cabeça no momento foi corre pro chuveiro. Então nem vi no momento a minha mãe, nem ele pra onde foi. Quando eu apaguei o fogo, né, quando eu entrei no chuveiro, foi que eu percebi, né, minha mãe ainda tá lá embaixo. Ela ainda está pegando fogo. Quando eu desci, ela estava aqui na sala, ela estava encostada aqui na parede. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa acontecer com ela e eu não fiz nada, sabe? Em todas as brigas que eles tinham, eu sempre ia pra cima do meu pai, sempre empurrava ele, eu sempre defendia ela. E aquele momento foi único, o primeiro que eu não consegui fazer alguma coisa, sabe? Uma parte porque estava doendo, meus braços, eles estavam grudados, eu não conseguia baixar. Mas por conta do desespero, de que ela ainda está ali, eu não sei o que fazer, sabe? E aí eu escutei algum barulho do lado de fora e eu vi que tinha muita gente em volta de casa. Na cabeça deles a casa estava pegando fogo, porque estava com muita fumaça. E eles estavam tentando arrombar o portão. Quando eles conseguiram, eles me viram na porta, pedindo pra mim sair. E eu falei, minha mãe está aqui. E foi que eles entraram, pegaram a capa do sofá e abandonaram, sabe? Eles apagaram o fogo dela. Isso, eles me levaram a gente pro hospital. E eu acho que foi naquele momento mesmo que eu percebi que depois de mais de 20 anos, com eles casados, ele fez o que ele sempre falou que ia fazer, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eles me botaram em uma maca e ela não conseguia levantar, então eles botaram ela numa cadeira de rodas. E nisso eu estava com a maca, ela estava na minha frente, a cadeira, né? Quando eu vi ela, eu gritei pra uma doutora, salva ela. E ela me olhou com uma cara de pena, sabe? Eu acordei, eu não sei, alguns dias depois. Fiquei em coma, induzida. Mas uma parte de mim sabia que ela já estava falecida, sabe? Eu não lembro muita coisa da UTI, por conta dos sedativos, enfim. Acabei esquecendo muita coisa. Mas
me disseram que eu cheguei muito a perguntar por ela, mas eles não podiam falar naquele momento, sabe? Já tinha a questão da queimadura, de eu estar ali na UTI e estava entubada, eles me entubaram 2 vezes. Eu peguei uma infecção e tinha todo aquele problema, né, de me manter viva. Depois de tanto, eu insisti para alguém me contar. Uma vez eu gritei, eu surtei no quarto e gritei para uma enfermeira: você tá mentindo para mim. Eu sei que ela tá morta, não precisa mentir, sabe? É só falar, tá tudo bem. Ela tá morta, não tá? E aí foi que me falaram, né? Sua mãe tá morta. E ela não sobreviveu, e ela teve mais de 80% do corpo queimado. E sobre meu pai mesmo, eu nunca me perguntei, eu nunca quis saber. Eu só descobri mesmo que ele tinha se enforcado 1 mês depois. Muitas pessoas às vezes acham meio frio falar isso, que eu realmente não senti nada e que pra mim foi melhor ele ter feito isso. Mas eu fico imaginando se ele estivesse aqui, se ele estivesse preso. Eu provavelmente teria medo, sabe? De ele fazer alguma coisa. Eu já adquiri um medo de ter algum relacionamento por conta disso. Um medo de homens, um medo de sair de casa. Se ele estivesse aqui, seria muito pior. E fora que ele nunca foi um pai, pelo menos não pra mim. Acho que pra mim as coisas ainda foi mais fáceis, sabe? Tinha toda aquela questão da queimadura, mas eu estava dentro de um hospital e pra mim só tinha aquele problema naquele momento, já tratar, sabe? As queimaduras e fazer cirurgias, enfim. Pra minha irmã, eu acho que foi bem pior, porque ela já era mãe e aí ela teve que se tornar mãe de mais 3. Minha irmã tinha 21 anos. Ela é super nova, sabe? Eu tenho 20, eu não consigo me ver cuidando de tudo isso. Eu tinha 17 anos, certo? Me queimei em dezembro de 2014. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. E eu fiquei um tempo morando com os meus tios por conta disso mesmo, de eu ter que ir pro hospital. Enfim. E também por conta da casa, sabe? Nós, no momento, não queríamos morar mais aqui. O que você acha que você gostaria que tivesse sido diferente da parte do governo, do sistema para vocês? Acho que eu posso dar um exemplo de quando nós chamávamos a polícia. Eu lembro uma vez que um policial disse pra minha mãe se ela não queria pensar um pouco mais, se ela tinha certeza daquilo, porque aquilo era só uma briga de marido e mulher. Minha mãe no dia ela estava com o nariz sangrando, e pra ele era só mais uma briga de marido e mulher. E eles tratam assim, é só mais uma briga, é só mais um caso. Tem a Lei Maria da Penha, tem tudo isso, mas ainda é muito pouco. E sabe, eu vi de um policial isso, sabe? Ele mesmo fala isso, não tem muito o que fazer. Até mesmo no último que ela fez, neste momento mesmo que ele veio aqui em casa, eles estavam separados, eu acho que umas 2 semanas. Foi quando ela abriu um boletim de ocorrência, foi quando ela decidiu realmente seguir em frente. Mas já tinha mais 3 outros boletins de ocorrência que ela não seguiu, e tudo porque falta apoio, sabe? Do governo, da família, de que é só mais uma briguinha, é só mais uma coisa, e já são 20 anos de casado, pra que terminar com tudo isso agora? Se ela não tinha ninguém pra se apoiar, sabe? O que ela ia fazer? E até mesmo nós, sabe, como filhas. Hoje, acho que se eu tivesse todo o pensamento que eu tenho, talvez eu tivesse como ajudar ela, sabe? Mas eu também não tinha noção. Olá, meu nome é Alisson, sou socorrista. E na maioria das vezes a gente é acionado e a informação pra gente não chega completa. Na maioria das vezes, quando se trata de violência, principalmente quando são mulheres, a gente chega no local sem sequer ter ideia, né, do que está acontecendo na cena. E pra gente, quando essa informação chega, na maioria das vezes a gente aciona outros órgãos. Quando se trata de violência, a gente aciona a PM, né, para estar indo no local, né, antes que a gente, porque a gente não pode
chegar na cena sem saber o que está acontecendo lá, o agressor ainda está no local. E aqui é um relato de uma história que eu vivenciei, presenciei, que foi um homem por volta aí de uns 40 anos, tendo uma discussão com a esposa dentro de casa. Ele acabou dando um tiro, né, na esposa, próximo do portão, e na frente de uma criança de aproximadamente 9, 10 anos, uma menina. E essa menina, além dela ter visto a mãe morrer na frente dela, porque ela estava debruçada próximo da mãe, a gente, né, retirou essa menina do local. E ao mesmo tempo que a gente tirou ela de próximo da mãe, ela viu o pai sendo linchado, né, acabou apanhando dos populares em volta dela ali. Então, sobre esse trabalho que a gente está fazendo, o que reflete sobre a cabeça dessa criança, vendo a mãe morta e vendo o pai apanhado dos populares por volta da cena que estava acontecendo. O relato que você vai ouvir a seguir é de uma menina de 8 anos, que nós vamos chamar pelo nome fictício de Eduarda, e é impactante. Foi obtido por uma psicóloga no tribunal do júri em um processo de feminicídio, no qual a vítima era a mãe da criança. Nós jantamos, aí eu e meu irmão nós fomos dormir. Aí eu ouvi um barulho lá da cozinha, aí ele tava bebendo bebida e ela tava comendo, não sei, comendo uma coisa. Aí eu fui voltar pra dormir, aí eu ouvi o barulho da cama, aí eu fui ligar a luz. Quando eu fui ligar a luz, eles já estavam brigando. Aí ele pegou o travesseiro e botou na cara dela pra ela não respirar. Aí ficou caindo o colchãozinho. Aí ela tava beliscando ele também. Aí o meu irmão acordou, ficou gritando, e depois ela desmaiou. Quando ela estava desmaiada, ele deu uma facada no pescoço e depois puxou ela para botar no outro quarto e botou lá em sala. A descrição do momento do crime foi decisiva para condenar o assassino da mãe da Eduarda, o próprio pai, condenado a 17 anos e 4 meses de prisão. A justiça alcançou o autor do crime, mas não tem remédio contra a dor e os traumas relatados pelo avô materno. Aí quem sofre é minha esposa, que fica com eles, né? Aí é pra tudo, tem noite que eles não dormem, tem noite que eles não podem dormir. Na noite que eles não dormem, eu não dormo também, porque a minha esposa não dorme, eu tenho pena de eu dormir e ela não dormir por causa deles. Aí sofre nós 4 lá, é nós 4 que moram lá em casa. É assim, desse jeito, o comportamento deles mudou demais, né? Quer dizer, pra medo, né? Pra medo. Aí a menina tem horas que fala besteira, assim, as besteiras que ela fala, só em morte, né? Aí o menino não, o menino é mais comportado, mas ela, porque ela é a maior, né? E é difícil a nossa vida. Se a menina... A violência familiar vivenciada por crianças e adolescentes tende a ser repetida na fase adulta, fenômeno conhecido como transmissão intergeracional de violência, o TIV. Ela especifica que crianças criadas em uma casa violenta venham a reproduzir futuramente esse tipo de comportamento, em decorrência de um processo de aprendizagem com base na imitação de modelos. Não é simples, portanto, interromper esse ciclo vicioso. Além das ações que visam impedir a impunidade, é preciso que sejam constituídas e aprimoradas ações de rede de proteção. As violências repercutem na vida social de todos os envolvidos, e os órfãos do feminicídio podem naturalizar a violência e no futuro acabem por reproduzi-las. Ainda é muito escasso o material que aprofunda a análise do problema desses órfãos.
Ao cruzarmos os termos violência doméstica contra a mulher, ou feminicídio, ou ainda orfandade, não foram encontrados trabalhos que deem conta deste assunto na sociologia brasileira. Embora o Brasil tenha avançado em ações de enfrentamento da violência, ainda estão longe de serem suficientes as ações para conter os dados alarmantes e dar a devida visibilidade para essas questões. Então, quando eu descobri, eu estava mais preocupada com o meu corpo, sabe? Quando eu acordei mesmo, eu estava toda enfaixada, então eu não vi o jeito que estava. Eu queimei 57% do corpo, mas o corpo todo estava enfaixado, por conta da retenção de líquido, enfim. Na minha cabeça, era apenas uma ferida, sabe? Eu não tinha noção da gravidade, eu nunca havia visto alguém com queimaduras. Então eu não imaginava como iria ficar. Estava muito diferente. E eu comecei a chorar e nisso eu mesma me zoei, sabe? Eu comecei a dar risada no meio daquilo tudo. Meu Deus, você tá muito feia, sabe? Eu falei, ok, tudo bem, vou ter que encarar isso, sabe? Eu fui me acostumando com aquilo, sabe? Eu ainda não gostava de me olhar no espelho, mas eu forçava. Porque eu tinha que encarar aquilo em algum momento. E aí, quando eu saí do hospital e eu fui morar com a minha tia, quando eu ia tomar banho, perto do banheiro dela tem uma penteadeira e um espelho ali em frente. Ou eu olhava, sabe? Se eu olhasse pra baixo, eu ia cair. Então eu tinha que olhar pra entrar no banheiro. E eu olhava todo dia um pouquinho mais, sabe? E aí eu mudava, tipo, pra não olhar pra cicatriz, eu olhava o cabelo, tipo, tá crescendo, sabe? Mas aí abaixava um pouquinho e via as cicatrizes como elas estavam ficando. E a partir disso foi muito mais fácil, sabe? Se olhar no espelho e aceitar o olhar dos outros. Porque todo dia, todo mundo olhando e perguntando, é uma coisa tão comum que é normal. E aí eu marquei o dia com o fotógrafo, eu planejei tudo e ninguém sabia, só a minha professora. Talvez, sabe, se eu me ver de um jeito diferente, eu começo a gostar mais de mim. E, bem, no dia mesmo, eu acho que eu contei uma semana antes pra minha irmã sobre isso. Falei, tipo, então, Natália, eu mandei uma mensagem por WhatsApp. Eu pensei, se eu for falar isso de parto, ela vai me xingar muito, então eu vou mandar por aqui, porque se ela me xingar, tudo bem. Ela estava no serviço. E ela escutou o áudio, eu expliquei tudo por que eu queria fazer aquilo, sobre a minha paixão por fotografia, sobre a questão do nude. E aí ela me ligou algumas horas depois chorando, dizendo que ela gostou muito daquilo e que ela não sabia o que falar e que ela falou pra todo mundo da loja. E aí eu fiz. E depois de algumas semanas ele me mandou as fotos. E eu lembro que eu fiquei tipo horas olhando aquilo e eu não tinha reação, sabe? Eu só sabia sorrir. Estava me sentindo linda, sabe? Estava toda maquiada, com cabelo pai, estava sem roupa e eu estava bem ali, sabe? Na minha pele, com o meu corpo, e eu estava me sentindo linda que nem aquelas modelos do Instagram, sabe? E eu estava me sentindo ainda mais bonitas porque elas não têm isso, eu tenho. A cicatriz, ela faz parte de mim, sabe? Não ao contrário, sou eu que mando nisso, é meu corpo e é minhas regras e eu tô bem com isso. Felizmente eu tive que passar por tudo isso e ver minha mãe falecer pra começar a fazer alguma coisa a mais, sabe? Hoje eu tenho meu Instagram e eu posso alertar outras pessoas. E hoje, se eu escuto algum vizinho brigando, eu vou fazer alguma coisa. Era alguma coisa que eu não fazia. Era algo que não faziam pra gente, que minha mãe mais precisou e que todo mundo precisa, é de apoio, sabe? Minha mãe tinha muito disso de... Ela queria acabar com aquilo, sabe? Porque quem é que gosta de passar a vida apanhando e sendo humilhada?